Oi, gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 18 de abril de 2025. Aparentemente, a forma como o mundo olha para o Brasil está mudando. Ou melhor, vamos ser mais específicos. A forma como o mundo olha para o inominável está mudando. Não sabemos se a imprensa mundial tem alguma informação de bastidor que ainda não chegou no Brasil, ou se apenas eles despertaram para aquilo que vem acontecendo no Brasil. E por que eu digo isso? Ontem, uma das manchetes que rodou nas redes sociais, que viralizou, foi de um dos principais jornais do mundo, o The Economist, falando aí sobre o inominável. Só que um fato que passou despercebido é que não foi só uma publicação, uma matéria, mas foram 4. Inclusive uma sendo requentada do dia 16. Prestem bem atenção nisso. Enquanto tudo isso acontece, em paralelo, até a Globo, nas últimas horas, muda seu tom de forma misteriosa. Afinal, sempre eles dão um jeito de fazer o contorcionismo. E a parte que também me deixa com uma interrogação na cabeça. A CNN também começa a avançar no seu discurso contra o inominável. Parece então que tem algo acontecendo que nós não sabemos, e eu quero trazer aqui para vocês na sequência o olhar da imprensa tupiniquim e mundial. Parece que mudando, assim como, e eu vou confessar para vocês, tá? Assim como eu previ lá atrás, eu fiz essa previsão de que em meados de abril, aí finalzinho de abril, início de maio, muito provavelmente a Globo ia abandonar o barco da esquerda e ia pular, mas sinceramente eu imaginava pela condição do Brasil, não por esses novos fatos. Mas não importa de onde, a situação mudando é o que importa. E aí alguns vão dizer, Júnior, falar não adianta, não resolve, eles só querem audiência. Sim, concordo. Só que o que é menos pior? A imprensa que viabiliza tudo isso alterando o seu discurso, eles continuando passando pano, mostrando para o mundo um mundo de fantasia. Pelo menos agora o mundo começa a ver o mundo real que a gente vive. Pelo menos veicular. Então sim, me traz esperança. Detalhe, deixando bem claro, não espero nada desses canais. O que me importa são atitudes de autoridades que possam fazer algo. Mas a gente não pode ser hipócrita e falar assim, a imprensa pauta. Diariamente eu falo para vocês, o Brasil tem um câncer pior do que o PT. E esse câncer é a Globo que viabiliza. É os doidos que batem palma para maluco. Se esses doidos pararem de bater palma para maluco, a gente ganha mais um aliado de ocasião, não sendo nossos amigos, não confiando, óbvio que não, mas precisamos de algumas medidas para que a gente consiga se livrar desse câncer. Então, quem sabe um câncer destrói outro câncer e a gente consegue se ver livre disso tudo. É a reflexão que fica nesse vídeo. E falando sobre tudo isso, deixa eu começar também com um posicionamento do presidente da Câmara sobre algo que talvez a gente consiga com pressão popular. Prestem bem atenção nisso. Hugo Mota, em diálogo com a deputada Samia Bonfim, PSOL, e o líder do PT, o Lindinho, avançamos para o fim da greve de fome do Glauber. Garanto que após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário na Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. Após esse período, as deputadas e deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Deram chilique, fizeram birrinha, sapatearam, choraram e conseguiram algo. Júnior, é o lado deles, você sempre fala, não importa o que está fazendo, e sim quem. Concordo mais uma vez. Só que agora a gente tem as assinaturas, tivemos pressão popular, só que eu acho que a gente ainda consegue fazer algo a mais que a gente fez sempre e sempre deu certo. Cobrar os deputados diretamente. Mas nesse caso, não é mais os deputados, é o Hugo Mota. Por isso eu peço encarecidamente para vocês, com toda a educação, com todo o respeito, mandem e-mail, mandem WhatsApp, comentem nas redes sociais do Hugo Mota, cobrando a anistia, a pauta da anistia.
mas cobrem com força. Façam pressão popular, assim como a gente fez lá sobre a PL da censura, sobre como foi lá a questão da taxação que eles queriam fazer fiscalizando o Pix. Acredito que se tiver uma mobilização popular nos comentários direto para o Hugo Mota, lembrando, com respeito, tá, com educação, sem ataque, sem ofensa, com respeito total, mas cobrando, a gente possa ser que consiga algo. Talvez, porque as notícias de bastidores que temos é que o Hugo Mota não tá de mãozinha dada. Lembrando que ele é centro, ele não é direita nem esquerda, ele é aquele que o vento sopra. Ele é Arthur Lira. Então talvez ele está abrindo aqui um precedente, falando, ó, fizeram birra do lado de lá, eu vou dar uma moral. Faz o lado de cá também. Então reflitam sobre isso. Eu sei que muitos vão me xingar, muitos vão me atacar, só que enquanto alguns vão vir me atacar, o mensageiro, lembre-se, tem pessoas inocentes presas. Tem pipoqueiro, tem vendedor de não sei o que lá, tem gente que não tinha nada a ver com a paçoca que está presa. Então, toda estratégia que a gente tiver que possa agregar é válida. Vai dar certo? Não sei. Mas acredito que a gente precisa se mobilizar mais e mais e mais, assim como o lado de lá. Fica aqui a reflexão. E falando, né, sobre tudo isso, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um ponto. Ontem o Glauber encerrou sua greve de fome. Nem quero entrar nos méritos de nada, apenas em um detalhe de um vídeo que me chamou a atenção. O microfone que estava lá. Engraçado, né? Qualquer coisinha que a esquerda faz, Globo tá lá para ouvi-los prontamente. Quando que a Globo vai ouvir o Bolsonaro, hein? Fica a interrogação no ar. Tá feio demais, cada desdobramento que passa fica pior. Agora, a gente também tem que ver uma situação da Globo. Assim como o Centrão, que é interesseiro, a gente também tem que perceber isso aqui, que inclusive é o tema do vídeo, já transiciono. Tivemos a decisão do inominável aí, da extradição do cara do tráfico búlgaro lá. Agora, o Vox Liberdade traz aqui, eu não vou trazer para o vídeo não ficar extenso, 2 minutos e 20, na verdade 3 minutos e 27, de reportagem da Globo, soltando a mão do inominável. E aí o Vox Liberdade traz, ó, turma da Lula News dizendo que PGR avalia entrar com recurso no Supremo para derrubar a decisão do inominável que suspendeu o processo de extradição do tráfico de drogas aí para a Espanha. Mais um jogo de cena ou estão começando a soltar a mão do inominável? Quando eu vejo a situação olhando só para Globo Lixo, opa, desculpa, né, o lixo ainda tem como reciclar, só para Lula News, a gente fala Teatro das Tesouras, estão fazendo um joguinho de cena. Mas, porém, contudo, entretanto, prestem atenção nisso aqui, que é inclusive o tema do vídeo. The Economist, já está traduzido, tá? Eu usei aqui a ferramenta aqui do site para traduzir. Inominável, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Isso aqui foi publicado no dia 16, ou seja, antes de ontem. Beleza. Isso aqui é um dos jornais mais importantes do mundo, tá? E aí gera repercussão nas redes sociais. Na sequência, no dia 17, às 3h30 da tarde, a mesma foto, Inominável conta com o apoio da lei brasileira em sua campanha para coibir o ódio online. Como qualquer democracia, o Brasil impõe limites à liberdade de expressão, mas o faz de forma bastante ampla e aplica esses limites com extrema severidade. No dia 17, ó, isso aqui, vamos falar a ordem cronológica. Começamos o primeiro post no dia 16, às 10h53 da noite. No dia 17, às 3h31 da tarde, tivemos o segundo post. Depois, no dia 17 de abril, às 4h14, ou seja, pouco mais de uma hora depois, a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Mas os juízes do país também exercem poder demais. E aí, depois, passado mais 3 horinhas aí, às 19h22, Inominável, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Sim, eles repetem o primeiro post que foi publicado no dia 16. Olha isso daqui, que interessante, ó. É o mesmo post, eu tô trocando aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mudar aqui a data só para vocês verem, ó. Só mudou a data, ó.
16, ó, só muda a data. Ou seja, requentaram o post. E aí não parou nesse daqui. Depois, às 9h06 da noite de ontem, Supremo do Brasil ganhou inexoravelmente influência e prestígio à medida que o executivo perdia sua legitimidade, mas há crescentes questionamentos sobre o seu próprio comportamento, a qualidade da justiça que preza e a adequação de suas sanções. Fiquei com interrogação. Não é nenhuma matéria exaltando, são matérias apontando aqui que a coisa não anda bem no Brasil, óbvio, de forma ali bem branda, mas 4 matérias, ou melhor, né, 5 matérias em tempo ali de menos de 24 horas de um dos principais jornais do mundo, os ventos estão mudando. Eu fico com a sensação, posso estar errado, que tem algo para chegar nos próximos dias ou talvez nas próximas horas aí de novidade. Em paralelo a isso, fora a Lula News, o Eduardo Cavendish também traz o CNN, as decisões do Supremo nos holofotes internacionais, ou seja, todo mundo repercutindo o olhar do mundo para o Brasil. O que vocês acham sobre isso? Porque enquanto tudo isso acontece, ainda senti um ar aqui de Lula passando vergonha aqui em um encontro da presidente da Itália com o Trump. Presta atenção nisso aqui. Meio independente, primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aborda tarifas em reunião com Trump. E olha o que ela diz, abre aspas, estou aqui para fechar um acordo. Se eu não achasse que você é um parceiro confiável, não estaria aqui, fecha aspas. Na hora eu olhei assim, eu falei, interessante. Me lembro que durante a reunião do G20, eu me lembrei disso daqui, ó. Próprio site do governo, para não falar que é conversa fiada, Lula tem reunião bilateral com a primeira-ministra da Itália. O 9 Dedos aqui explicou a Giorgia Meloni as prioridades da presidência brasileira no G20 e a convidou para uma nova visita ao Brasil. Aí tem o textão aqui que fala que ele queria uma nova visita em breve, dedicada para parcerias. Só tem um detalhe. 17 de novembro de 2024. Novembro de 24, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Passamos exatos 6 meses aqui, foi no dia 17, hoje estamos no dia 18. 6 meses se passaram e parece que Lula ficou no vácuo. Parece que as coisas estão acelerando mais do que a gente até que está dentro do olho do furacão estamos vendo. Essa é a reflexão que eu quero trazer na manhã dessa sexta-feira. Eu sei que hoje é um dia mais tranquilo por conta do feriado, mas fica a reflexão. O mundo está mudando os olhares para o Brasil? Lula segue cada vez mais ignorado? O anão diplomático chutado para escanteio? Quais serão os próximos passos em relação ao Brasil perante ao mundo? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, curta, comentem, compartilhe, caso você possa e você queira me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. Aqui do lado do QR Code, abaixo tem a chave Pix. Lembrando que todo tipo de ajuda de vocês para que o nosso trabalho é importante, tanto de forma indireta quanto o engajamento, como de forma direta através do Pix. Dedicamos aqui muitos dias de nossas vidas aqui trazendo conteúdos, muitas horas de estudo para trazer essas análises para vocês, por isso é sempre muito importante toda ajuda em tempos sombrios, onde a esquerda tem livre acesso, tem alcance liberado e a gente segue lutando. Como o presidente Bolsonaro disse, seria muito mais fácil estar do lado de lá, mas o lado certo é do lado de cá, por isso seguimos firmes e fortes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.